Fala pessoal, estamos aqui para gravar mais uma aula, dessa vez falando sobre negação de proposições. Na lógica, quando você encontrar um sinal com um tio, vou pegar a caneta aqui, quando você encontrar aqui um tio, ou então esse símbolo que chama-se cantoneira, ela vai estar sempre negando alguma coisa. Olha um exemplo: Pedro é policial e professor. Tem um P de proposição composta, maiúsculo. Tem um P em conjunção a que. Aí esse sinal do tio, ele vai chegar aqui, negue P em conjunção a que. E vai ficar assim: não P, nega-se P em disjunção a não que. É isso que funciona, é assim que funciona a negação. Então fica: Pedro não é policial ou não é professor, certo? Vamos aqui para o próximo. A negação da conjunção, a primeira coisa que a gente deve fazer é, falou em negar a conjunção, vamos aplicar uma disjunção. Disjunção é aquele que tem um conectivo ou, certo? Primeiro passo é esse. Então, você sabe que quando você encontrar lá na sua prova que pediu para negar a conjunção, você sabe que a negação dela tem que ter um ou. Se não tiver, está errado. Segundo passo que a gente tem que fazer é negar a primeira proposição simples, e o terceiro passo, negar a segunda proposição simples. Por exemplo, João é bonito e Juca estuda. Aí tem aqui, esse tio, como eu expliquei para vocês, está pedindo a negação de P em conjunção a que será não P, nega-se o P, em disjunção ao sinal da disjunção com não que. Então fica assim: João é bonito. Como é que eu nego isso? João não é bonito, ou então João é feio, né? Era sinônimo, dá o mesmo sentido. E vou negar o que? Juca estuda. Juca não estuda. Então eu tenho que juntar esse P novo aqui com esse Q novo em uma disjunção. Então vai ficar assim, João não é bonito, ou, olha a disjunção aqui, Juca não estuda. Beleza? É assim que se faz a negação da conjunção. Outra que nós temos agora, vamos fazer aqui a negação da disjunção. Vou pegar a caneta. O que acontece? Na disjunção, ela é o contrário quando você nega a conjunção. Na disjunção, a primeira coisa que você vai aplicar é uma conjunção. Conjunção é o I, né? Ou então o acento circunflexo. Primeiro passo: nega-se a primeira proposição simples e nega-se a segunda proposição simples. Olha o exemplo: João é bonito ou Juca estuda. O que eu vou fazer? João não é bonito, ou como eu já falei, o feio, não tem problema, é a mesma coisa. E o que fica: Juca não estuda. Aí assim eu faço só a junção a partir de uma conjunção. Então João não é bonito e, olha aqui a conjunção, Juca não estuda, certo? Vamos para o próximo. A negação da condicional. Na condicional, nós vamos também aplicar uma conjunção. Vou sempre aplicar uma conjunção. Então, o que acontece? Devo afirmar a primeira proposição simples, né? E devo negar a segunda proposição simples. Olha o exemplo: se como, então fico feliz. Negue P em condicional a que. O que eu tenho que fazer? Deixar a primeira sendo afirmando e trocar o conectivo, que era condicional, para uma conjunção e negar a segunda proposição.
Presta atenção. Se como, sim, eu como. Então, aqui é uma afirmação, ó. Agora aqui. Então, fico feliz. Não fico feliz. Ou fico triste, que é o contrário. Então, a proposição agora vai ficar como e, ó, conjunção, não, a negação, fico feliz. Beleza? O próximo que nós temos aqui é a disjunção exclusiva. Eu tenho duas formas para negar disjunção exclusiva. Primeiro passo, aplica uma conjunção e, então acento circunflexo. Segundo passo, nega-se a primeira proposição simples e nega-se a segunda proposição simples. O que acontece? Ou Pedro é policial ou é professor. Para que eu negue isso, eu vou colocar aqui P, né? Esse primeiro P. Pedro não é policial, foi o que pediu para negar. E Pedro não é professor. Então, simplesmente vou negar as duas proposições e botar um sinal de conjunção. Então, tem aqui Pedro não é policial e conjunção não ou nem é professor. Beleza? A segunda forma que nós temos é assim, dessa seguinte maneira. Aplica-se novamente uma conjunção, afirma-se a primeira proposição e afirma-se a segunda proposição. Por exemplo, ou Pedro é policial ou é professor. Entenda. A segunda forma, vou afirmar a primeira, trocar o sinal para uma conjunção e afirmar a segunda. Por exemplo, Pedro é policial. Sim, afirmei. Pedro é professor. Sim, afirmei. Pedro é policial, ó, o sinal aqui da conjunção, e professor. O que acontece? Quando às vezes a pessoa pergunta, mas você não negou nada. Mas entenda que o ou, quando tem aqui a disjunção exclusiva, não posso ser duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode ter um entendimento assim. Uma pessoa ou nasceu em São Paulo ou nasceu na Bahia. Você não pode nascer nos dois lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Você só pode nascer em um lugar. Então, é esse o sentido da disjunção. Certo? E a outra negação que nós temos aqui é a bicondicional. Também eu tenho duas formas para negar. Quando eu tenho aqui, na primeira forma, devo também aplicar uma conjunção, afirmar a primeira e negar a segunda. Então, olha o exemplo. Pedro é policial se e somente se João for professor. Pedro é policial, vou afirmar, como está pedindo lá. Sim, ele é policial. João for professor, no caso João não é professor, neguei aqui. Então fica Pedro é policial e, ó, a conjunção que eu pedi aqui, não foi? E João não é, ó, negação, professor, certo? E a segunda forma de negação também é aplicando uma conjunção, nega-se a primeira e afirma-se a segunda. É o contrário do que a gente acabou de fazer. Então, Pedro não é policial, nego, e João é professor, afirmo. Fica aqui, ó, Pedro não é policial, olha a negação, e a conjunção aqui, João é professor, a afirmação. E assim que fica